Olá, família, bem-vindos de volta. Um ótimo dia para você aí, esteja você aonde estiver. Estamos nós aprendendo a cada dia aqui no capítulo 24 de Provérbios, onde nós vamos falar sobre um assunto hoje super importante que vai contra, às vezes, os nossos desejos, as nossas vontades, a nossa pressa, né? A nossa cultura que nem sempre se organiza para fazer as coisas do jeito correto. E com certeza todos nós temos muito a aprender com esse princípio, um versículo só, que nós vamos ver hoje. E cabe uma explicação aqui também, para que a gente não entenda esse versículo errado, tá? Provérbios 24, versículo 27. Vai dar pano para manga, hein? Aperta os cintos aí e vamos ver o que Deus tem para nós hoje. Provérbios 24, 27. Opa, minha câmera está fora do lugar aqui. Aí. 24, 27. Começa aqui, ó, aqui embaixo. Olha o que diz o texto. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto e deixe pronta a sua lavoura, depois constitua família. Termine primeiro o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois construa família. E aqui a gente pode talvez ler esse texto e ficar um pouco confuso, né? O que exatamente significa isso? A gente tem que ter algumas explicações aqui, uma sobre a tradução do texto, outra sobre a cultura da época. Vamos lá. Isso é uma cultura agrária, ok? Onde o seu sustento vinha da agricultura, não de um emprego tanto, né? Em geral, todo mundo plantava, tinha sua própria agricultura. Então, está falando dentro desse contexto. Termine o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, antes de você constituir uma família. Então, a palavra antes, né, já está, ou depois, né? Depois constitua uma família. Então, antes faça a lavoura, depois constitua a família. Já está sinalizando para nós, estamos falando aqui de prioridades. O que vem antes na lista, o que vem depois na lista. Falando de prioridades. E está usando um contexto de cultura agrária para dizer: primeiro você trabalha, depois você descansa. Ou primeiro você trabalha, depois você assume maiores responsabilidades. Primeiro você se prepara, depois você colhe o fruto. Primeiro você precisa semear para depois colher o fruto. São esses princípios que estão embutidos aqui. E nós vamos olhar eles um pouco mais de perto. Primeiro vamos falar sobre a questão da cultura agrária. Ele diz: faça o seu trabalho em céu aberto e deixe pronta a sua lavoura. O que ele está dizendo? Quando você planta uma semente, ela demora um tempo para ela crescer e você ter a colheita e o resultado que vai te alimentar a sua família. Ele diz, cara, primeiro planta a sua lavoura. Depois vai e constitui uma família. Por quê? Porque se você constituir uma família para daí semear a sua semente, vai morrer de fome antes da colheita vir. Primeiro faz o trabalho, que não é bacana, que não é legal, que ninguém vai ficar lá com o celular tirando foto de você plantando a tua semente, porque não chama atenção, mas é importante. E, gente, vamos falar sobre a nossa organização de trabalho? Tem coisas no meu trabalho, no seu trabalho, que não são empolgantes de se fazer. Não são lindas, não chamam atenção, mas são importantes, né? Todos vocês talvez já sabem da tirania do urgente, né? A famosa tirania do urgente, que é o urgente que faz com que a gente não cumpra aquilo que é importante. E às vezes a gente vive de urgência em urgência, em urgência, em urgência, em urgência, apagando incêndio, e nunca faz aquilo que de fato nós deveríamos estar fazendo. Então o texto aqui vai dizer o seguinte, cara, primeiro faz seu trabalho a céu aberto. Primeiro, planta sua semente, deixa a sua lavoura pronta. E enquanto a lavoura está crescendo, enquanto as plantas estão desenvolvendo, enquanto os frutos estão sendo gerados, você constitui a sua família. Por quê? Porque daí, quando você constitui sua família, você vai ter comida para alimentar. Ok? Tem uma outra forma da gente compreender também esse texto, que é uma outra forma de traduzir o hebraico, que para mim faz muito sentido também. Que em vez de depois constitua família, tá?
Você pode ver até que no rodapé tem uma letrinha C ali, tá vendo? Essa letrinha C remete a um rodapé aqui, ó. Vamos olhar a letra C no rodapé. Ou em hebraico, depois construa a sua casa, no hebraico. No hebraico está construa a sua casa. Você poderia entender construir a sua casa como constituir uma família, né? Eu e a minha casa serviremos a Deus, né? Josué diz. Ele não está falando da casa, do prédio dele, do tijolo onde ele mora. Está falando da família dele. Então, essa ideia de casa e família, elas caminham juntos no hebraico. Então, você também poderia entender o seguinte: primeiro faça o seu trabalho a céu aberto, deixe pronta a sua lavoura, depois construa a sua casa. E aqui a gente poderia pensar na casa, de fato, como prédio. Tem duas interpretações, família ou casa. Se a gente for levar para o lado da casa, a gente poderia dizer o seguinte: trabalha primeiro, descansa depois. A casa é o lugar de você deitar, de você dormir, de você descansar, de você estar protegido, de você estar quente no frio, né? Está protegido do sol no verão. É um lugar de descanso, um lugar de proteção, um lugar de alimento, um lugar de aconchego. Então, cara, primeiro você faz, e até aqui, para mim faz muito sentido essa tradução de construir a sua casa, porque olha o que ele diz: termine o seu trabalho a céu aberto, contrastado com estar na sua casa, prédio da sua casa, que você não está mais a céu aberto, você tem um telhado sobre a sua cabeça. Para mim, aqui o que está dizendo é o seguinte: primeiro o dever, depois o prazer. Primeiro vai lá e trabalha, faz o que você precisa fazer. Depois você descansa. Depois você deita no sofá. Depois você assiste um filme no Netflix. Depois você faz uma refeição bacana com a sua família. Mas primeiro faça o seu trabalho, depois o seu descanso. Então, tem duas formas que a gente pode levar esse texto. Primeiro, essa questão de ética de trabalho. Trabalha primeiro, descansa depois, que eu acabei de falar. Outro seria, planeje primeiro antes de você tomar um passo de constituir uma família. Planeje como você vai alimentar essa família, como você vai bancar isso tudo, né? Então, questão de planejamento ou questão de prioridade. São as duas formas que a gente pode, né, interpretar esse texto. Eu quero dar alguns exemplos da nossa vida cotidiana. Exemplos de quando a gente não faz isso, para a gente deixar bem claro, né? Aqui está dando as afirmativas, né? Planeje antes de ter uma família. Isso é importante, você planejar, né, a sua renda, a sua casa, seu casamento antes de ter uma família. Ou trabalhe antes de descansar. Essas duas coisas são princípios verdadeiros. Agora eu quero dar, a Bíblia está dando aqui a afirmativa, eu quero dar a negativa, para ficar bem claro de quais seriam exemplos do dia a dia de pessoas que não fazem isso, que invertem suas prioridades, que não entenderam essa palavra mágica aqui, ó, do versículo 27, diz assim, ó, depois constitua a família. Primeiro, ó, termine primeiro o seu trabalho. Primeiro o trabalho, depois a sua família. Quando a gente inverte isso, quando a gente perde isso, a gente comete alguns erros graves. Alguns exemplos aqui, só para a gente ser bem pedagógico com esse texto. Primeiro, casar-se com alguém sem lidar primeiro com a sua saúde emocional. Casar-se com alguém sem lidar primeiro com a sua saúde emocional. Se você não estiver emocionalmente preparado, o seu casamento vai sofrer. Então, primeiro lide com a sua saúde emocional. Primeiro faça 30 semanas, né? Depois você se casa. Depois você se compromete com alguém num relacionamento emocional, emotivo, que tem emoções. E com quem você vai ter que compartilhar as suas emoções, filtrar as suas emoções, lidar com as suas emoções. Então, é uma das formas que a gente erra, que a gente vai contra esse versículo quando a gente casa, sem antes estar emocionalmente correto, emocionalmente saudável, curado. Não é que ninguém está 100%, mas tendo processado as coisas principais. Uma outra coisa que acontece muito no Brasil, mas muito, tá? Abrir um negócio sem antes fazer uma pesquisa de mercado. Abrir um negócio sem antes fazer uma pesquisa de mercado. Do que eu estou falando? O cara gosta de quadros. Vamos lá. O cara gosta de quadros. Ele abre uma loja de quadros. Por quê? Porque ele gosta de quadros. E ele imagina que todo mundo gosta de quadros da mesma forma que ele gosta de quadros. Então, que coisa melhor do mundo que ter uma loja de quadros? Só que ele não fez uma pesquisa de mercado, né?
não descobriu que talvez não tenha demanda para isso. Eu me lembro agora de uma história que eu ouvi quando eu era adolescente, de um político que foi para casa de uma senhorinha sofrida, o político levou uma geladeira, deu de presente para a senhorinha a geladeira. Aí veio a câmera para filmar o político dando a geladeira de presente para a senhorinha. Só que o que o político não sabia é que não tinha luz na casa da senhorinha. E aí ficou uma coisa né, vergonhosa. Por quê? Porque ele não foi perguntar, não foi visitar antes de dar a grande ideia de dar uma geladeira. Ele não foi pesquisar para ver se tinha luz na casa dela. Então, começar um negócio sem você fazer uma pesquisa de mercado. Eu gosto, todo mundo vai gostar. Nem sempre. Tem que fazer pesquisa de mercado antes de você investir, né? Você ter filhos antes de você estabilizar a sua rotina, o seu trabalho. Não temos trabalho, não temos emprego, não temos rotina, não temos muita coisa, mas já vamos ter filho, já, primeira coisa, né? Não temos nem rotina, agora vamos, né? Mexer com o filho, vamos mexer com sustentar mais uma pessoa. Cara, mais uma forma de você não planejar com antecedência, né? São coisas que a gente precisa ter cuidado para a gente não inverter as coisas. A gente diz, né? Colocar a carroça na frente dos cavalos, né? Então a gente acaba invertendo a prioridade e aí o negócio fica todo atropelado, todo complicado, todo cheio de problema. Então você deve cuidar com relação a isso, né? Eu assumir uma dívida nova sem antes ter um planejamento financeiro, né? Vou assumir uma dívida grande, como que eu vou pagar? Não sei como que eu vou pagar, né? Mas vou assumir uma dívida grande. A gente deve ter cuidado com relação a isso. Mais um exemplo aqui, né? Estar em qualquer relacionamento amoroso sem antes curar, talvez, aquilo que veio de relacionamentos passados, né? Talvez eu passei por alguns relacionamentos, tive algumas dificuldades ao longo do caminho, tive alguns problemas, né? É preciso me compreender um pouco melhor, entender o que aconteceu, para que não venha acontecer de novo, mas eu vou entrando de um relacionamento no outro, no outro, no outro, no outro, tentando trocar de pessoa para não ter que trocar o meu comportamento, e eu vou atropelando as coisas, né? E acabo não planejando. Então, vamos voltar para a sabedoria do texto aqui para nós. Olha só. Termine primeiro o seu trabalho. Trabalho a céu aberto, trabalho debaixo do sol, trabalho difícil. Ou debaixo do sol ou debaixo da chuva, né? Tem duas opções, sol ou chuva, né? Deixe pronta a sua lavoura. Deixa as coisas startadas, iniciadas, sabe? Alinha a tua vida financeira, alinha a tua vida emocional, tua vida espiritual. Alinha o teu trabalho, alinha a tua rotina. Depois constitua uma família ou depois construa uma casa. Coloca as coisas em ordem primeiro, antes de sair trazendo mais pessoas, né, para junto de você. Lidere a si mesmo, a gente poderia dizer, antes de querer liderar os outros. Então, deixa eu fazer uma pergunta de aplicação para nós, para a gente poder orar. Quais são as áreas da sua vida, da minha vida, onde nós precisamos talvez organizar algumas coisas? Será que tem alguma coisa que eu preciso fazer primeiro, antes de tomar um outro passo? Talvez seja, né, uma cura das minhas emoções, talvez seja uma organização financeira que eu preciso fazer. Talvez você está pensando em abrir um negócio, você não fez uma pesquisa de mercado ainda. Talvez você está querendo liderar outros, mas não conseguiu liderar a si mesmo ainda, né? Se você não conseguir, a pessoa mais difícil de você liderar é si mesmo. Se você conseguir liderar a si mesmo, os outros você lidera, tá? Mas se você não conseguir liderar a si mesmo, você vai perder influência, vai perder capacidade e vai perder a capacidade de liderar outras pessoas também, eventualmente. Então, quais são as áreas que a gente precisa aprender, que a gente precisa talvez voltar um passinho atrás? Às vezes a gente avança um pouquinho, cara, não está dando certo, não está indo, não está fluindo. A gente precisa voltar um passo atrás, às vezes, para dizer, opa, parou, vamos voltar e vamos estruturar melhor. Vamos trabalhar melhor algumas situações aqui? Vamos recalcular, vamos esperar um pouquinho para a gente estruturar, para a gente pensar, para a gente plantar as sementes, deixar pronta a lavoura e depois então constituir uma casa.
Às vezes um passo dado para trás, para recalcular a rota, estou falando de desistir, estou falando de recalcular a rota para acertar melhor. Às vezes um passo dado para trás e um passo né, de espera é mais certeiro, nos ajuda a ser mais certeiro nos passos futuros. Pior é você trocar os pés pelas mãos e sair caminhando todo torto, todo enrolado, todo bagunçado. Então, são princípios da palavra de Deus que falei, cara, não são fáceis, não é a tendência da cultura brasileira, né? Mas são coisas que, por isso, talvez precisamos ouvi-las, aplicá-las. E eu desafio você a pensar na sua vida. Quais são as áreas que você precisa primeiro preparar algumas coisas para depois sair fazendo? Será que tem alguma coisa aí que Deus quer falar ao teu coração hoje? Vida financeira, vida emotiva, vida relacional, vida profissional, vida empresarial. Tem alguma coisa? Deixa Deus falar contigo aí e vamos orar pedindo que Deus aplique essa palavra ao nosso coração. Amém? Deus, nós oramos, Pai, em nome de Jesus, reconhecendo a sabedoria dessa palavra e quanto nós precisamos ouvi-la. Nós somos muito bons para dar conselho para os outros a respeito disso e às vezes nós mesmos temos dificuldade de ouvir essa verdade. Então, Deus, nos ajuda, nos fortalece, fala conosco, Espírito Santo de Deus, se tem alguma coisa onde a gente enfiou os pés pelas mãos, onde a gente está acelerado demais, onde a gente não planejou o que tinha que planejar. Deus, para que o nosso passo seja mais certeiro, fala conosco e nos ajuda a aplicar e a viver essa realidade na nossa vida pessoal. Nós oramos assim, em nome de Jesus. Amém. Amém, gente boa. Abraço para vocês. Nos vemos amanhã. Deus abençoe e um ótimo dia. Tchau, tchau.